Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando aqui e hoje estou com a doutora Tatiana da Cunha, bem-vinda. Obrigada, boa noite. E nós estamos a todos. estilo Jornal Nacional, mas nós somos melhor do que o Jornal Nacional, senão você estaria assistindo o Jornal Nacional e não estaria vendo a gente aqui. Vamos lá, o que eu fiz? Nós separamos algumas perguntas que são as mais perguntadas para ela responder para nós sobre direito de família, sobre divórcio, nós vamos falar agora, que é uma coisa chata, mas é uma coisa extremamente importante para você saber, porque muitas pessoas passam por isso, principalmente nesse país. Você já deve ter ouvido dizer, a gente fala, nossa, como o pessoal se separa nos Estados Unidos. Pois é, e quando você for se separar, caso você venha separar, e você estiver aqui na Flórida, você vai contratar a doutora Tatiana da Cunha, porque ela é a melhor que tem. Então vamos lá. Quais são, a primeira pergunta que eu vou perguntar, Tati, quais são os passos para iniciar um processo de divórcio? Decidir que eu vou divorciar. Eu chego até teu escritório, o que você vai precisar de mim? Bom, para começar o divórcio, tudo que eu preciso são informações sobre as partes, os filhos, né? No caso, o nome dos filhos, as datas de nascimento, o local, no caso deles, se eles têm filhos, o local onde as crianças residiram nos últimos 5 anos, por questões de jurisdição, é necessário informar isso. E se não tiver filho, precisa saber onde eu morei nos últimos 5 anos também? Não. Só se for menor? Só se filhos menores. tiver filhos menores. Informações se as pessoas têm bens, dívidas, quando casaram, se continuam casados, morando junto na mesma casa, ou se já estão separados de fato há algum tempo. Basicamente são informações... Bens de outro país também ou não? Tem que ser só dos Estados Unidos? O juiz não tem jurisdição para dividir bens. Aqui na Flórida, o juiz da Flórida não tem jurisdição para dividir bens que não estejam localizados aqui. Bens, por exemplo, no Brasil. Mas por acordo a gente pode colocar, e pode colocar no divórcio, no acordo de divórcio também. E funciona? Funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma casa no Brasil, eu vou divorciar, eu falo pra minha ex-esposa, no caso, né? Falo, ó, vou deixar você com a casa do Brasil e eu fico com a casa aqui. Se esse juiz falar ok, tá ok? Tá ok, mas... Não tem como depois eu querer brigar lá no Brasil? Não. Se a pessoa homologar o divórcio lá no Brasil, essa sentença daqui vai ser homologada lá no Brasil, e lá no Brasil ela vai produzir os efeitos jurídicos e legais, e essa casa vai ser da esposa. Entendi. Mas ela tem que colocar, o ideal é que se coloque uma linguagem, né, a linguagem correta para que não dê problema lá no Brasil depois. Muito legal. Outra perguntinha aqui. O que é custódia compartilhada e como ela funciona aqui nos Estados Unidos? Bom, eu vou te falar da Flórida, Tá. né? Aqui na Flórida, desde 2008, não se usa o termo custódia, né? Aqui se usa shared, dividida, compartilhada seria a responsabilidade parental, que é compartilhada, e o tempo compartilhado. Não se usa guarda compartilhada ou custódia compartilhada. Então, o estado da Flórida diz que é o melhor interesse da criança que o tempo compartilhado entre o pai e a mãe seja dividido igualmente. E a mesma coisa a responsabilidade parental. A responsabilidade parental é aquele poder que o pai e a mãe têm de decisão, de tomar as decisões sobre aquela criança, como decisões sobre a educação, decisões médicas, né, até de religião, todas as decisões importantes e únicas daquela família. É o que o texto da lei diz. Teria que ser 50-50. 50-50. Isso é o default, isso é automático. Isso é o automático. Em alguns casos, né, é bem difícil, solely parental responsibility, que seria quando só um tem o poder de decidir, né, sobre aquela criança, tem o poder de tomar todas as decisões. É um caso muito difícil de se conseguir, né? Tem que provar para a corte que é prejudicial para aquela criança que aquela outra parte tenha o poder de decisão sobre ela. Então, basicamente, isso é muito difícil. É só em casos que a pessoa tenha cometido um crime, violência doméstica, tenha problemas de vícios, abuso. É bem complicado. Agora, vamos lá. Mas tem alguma maneira de a gente colocar, por exemplo, eu e você? Aí eu vou colocar assim, eu quero que 50-50 na decisão, só que em caso nós precisamos levar, nossa, eu falei ela como minha esposa assim, mas daí eu confundi. Para colocar a minha esposa, leva meu filho no médico, aí precisa tomar uma decisão, e eu não estou ali para responder. Tem como colocar nas palavras que ela pode tomar decisão, caso eu não responda em 24 horas, 48? Normalmente, assim,
Que é o que eles dizem, as decisões, isso é importante, essa tua pergunta é bem importante. As decisões do dia a dia, se, por exemplo, a criança está com criança, quem está com a criança naquele momento é que vai tomar aquelas decisões emergenciais daquele dia. E normalmente sempre a gente já coloca no Parenting Plan que tem um prazo para informar a outra parte. Porque assim, o que eu tô falando, as decisões, outros tipos de decisão, é decisão assim, um tratamento médico, né? Não é uma decisão que vai ser tomada agora. Claro, se for um tratamento, uma decisão de emergência, aquele que tá com a criança vai poder tomar. E ele vai tomar. Isso é automático, entre aspas, ou tem que colocar no papel? Normalmente, no Parenting Plan, tá, day to day, decisões do dia a dia vai ser quem está com aquela criança. Mas, por exemplo, qual o melhor tratamento médico para uma criança? Vamos dizer... Vou te dar um exemplo que uma médica me contou isso ano passado, que crianças fazendo radioterapia, né? Os pais brigam, porque às vezes tem uma criança que tem uma doença, um câncer, por exemplo, tem que fazer um tratamento de quimioterapia e os médicos indicam radioterapia após a quimioterapia. E uma médica radiologista aqui do Orlando Health me contou que várias vezes a corte tem que decidir. Isso é levado para a corte para saber se a criança vai fazer ou não vai fazer. Porque um pai fala não. Um pai fala não, porque ainda se tem muita resistência em relação ao tratamento de radioterapia. Então, tem que ter uma outra parte para decidir, no caso, a corte. Mas, falando em termos de responsabilidade parental, pode ser colocado num acordo de divórcio que as partes têm a responsabilidade parental dividida, mas caso eles não concordem, a mãe ou o pai tem aquilo que a gente chama aqui de Ultimate Parental Responsibility. Ou seja, se a gente não concorda, ou a mãe vai decidir, ou o pai vai decidir, ou eles podem já deixar no acordo de divórcio que tem que levar para a corte, ou que uma terceira parte, um terapeuta, vai dar aquela palavra final. Acordo é acordo. O acordo pode ser feito entre eles. E aqui no caso da minha pergunta, você falou que é 50-50. Mas isso se for o juiz decidir. Agora, se nós dois somos casados, eu falo, você pode ficar com a criança mais tempo, vejo uma vez por mês, ou ao contrário. Sim, aí é um acordo. Sim, é um acordo, exatamente. Pode, em várias famílias fazem isso. O pai vê de 15 em 15 dias, ou a mãe, às vezes a criança mora com o pai, a mãe vê de 15 em 15 dias, isso tudo por um acordo. Agora, se as partes não têm um acordo, como bem tu dissesse, o default da Flórida vai ser o 50-50. A não ser se for provado que... A não ser que prove aquela parte que não quer, que acha que não é o melhor interesse da criança, que o tempo seja dividido igualmente entre os pais, ela tem que provar na corte, através da preponderância da evidência, que é 51%, que não é o melhor interesse da criança que o tempo seja dividido 50% para cada um. Por exemplo, um caso com uma criança que... O pai que trabalha muito. Um pai que trabalha... Exatamente. Ou a mãe que trabalha muito. O pai que viaja demais a trabalho, ele não pode, e cada vez que ele quer ficar com 50% do tempo, por exemplo, para não pagar child support, né? Para o child support que é a minha próxima pergunta aqui, é sobre a pensão da criança, exatamente. Então, esse pai quer ficar 50% do tempo, mas ele quer deixar com a nova esposa dele, aquela criança. Ou com a mãe, com a avó Ou com a avó da criança, exatamente. Ele não está ficando com a criança, ele fica as crianças, por exemplo, a criança fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Na semana do pai, nos 7 dias do pai, o pai só fica 5 dias com a criança. Desculpa, 2 dias. Deixa os outros 5 dias durante a semana com a avó, porque ele trabalha numa outra cidade. Então, se aquela mãe conseguir provar que não é o melhor interesse daquela criança... melhor ficar com a mãe. Melhor ficar com a mãe. Muitas vezes pode ser bom, mas tem vezes que com a avó... Já tive casos que a avó deixava a criança com a avó, a criança chegava atrasada todos os dias na escola, a criança não fazia lição de casa, então isso era prejudicial para a criança. Então, faz sim total sentido. E aí, entrando nessa próxima pergunta, como é calculado a pensão alimentícia? Porque nós até gravamos aqui antes, acho que foi em alguns fios. É bem diferente. No Brasil, se não me engano, era 30%. Eu venho de família de pais separados. Eu acho que era 30%, alguma coisa assim. Aqui a gente não tem uma porcentagem, isso as pessoas perguntam muito, elas não entendem. Existe uma fórmula no estado da Flórida, essa fórmula, a pensão alimentícia para a criança é baseada, não é nem na necessidade, nem na possibilidade, ela é baseada no número de noites que cada um dos pais fica com a criança e na renda combinada do pai e da mãe. Existem alguns descontos também que entram como créditos. Para quem paga o plano de saúde vai ter um crédito. Isso tudo entra. É uma fórmula que a gente tem, que a gente coloca num programa
quantas noites o pai vai ficar com a criança, quantas noites a mãe vai ficar, quanto o pai ganha, quanto a mãe ganha, quem paga o plano de saúde, se tem alguma despesa médica recorrente que não é coberta pelo seguro de saúde, e vai dar o valor quem paga para quem. Normalmente, deixa eu só te falar, as pessoas falam muito assim, o tempo compartilhado, isso que a gente está falando, guarda compartilhada, que a gente fala que não tem guarda compartilhada, mas assim, o tempo compartilhado de 50% não vai se pagar child support. Não é verdade, porque mesmo que eles dividam o tempo igualmente, se a renda deles for muito diferente uma da outra, o pai ganha 20, a mãe ganha 5, mesmo dividindo o tempo, vai ter um pagamento de child support. Agora uma perguntinha, curiosidade minha que vem na cabeça. Eu tenho muitos amigos que ganham muito dinheiro. E eu tenho alguns amigos que ganham pouco dinheiro. E quando vai... A gente sabe quanto uma criança precisa para sobreviver aqui. Vamos dar um exemplo. Então, você falou que não tem a porcentagem, né? Que é calculado diferente. Mas o cara que faz milhões, ele vai pagar bem mais do que o cara que não faz milhões. Com certeza, com certeza. Mas mesmo assim, a tabela do Child Support da Flórida, a tabela da pensão alimentícia para a criança, ela está bem defasada, porque nós estamos trabalhando hoje com valores de 2012. E a gente sabe que... Nossa, e por que isso? Porque é a última atualização. Olha aí, gente, quem fala que os Estados Unidos é perfeito aqui, hein? Caramba. Então, entenderam? Bonitinho, deu para entender? Então é cálculo de tabela, não é nada que qualquer um pode falar rapidão, assim, né? Não. E aí varia quantos dias cada um fica. Quantos dias cada um fica, exatamente. Tem muitos pais que, quando eles se dão conta, ou o pai ou a mãe, que o valor vai aumentar, eles querem ficar mais tempo com a criança. Então, agora essa próxima pergunta que é bem boa mesmo. Se eu mover para outro estado, se eu me mudar para outro estado, como fica essa situação da divisão da criança? Que está escrito custódia, mas eu estou falando outra palavra, que você falou custódia não é mais a palavra do momento na Flórida. Por exemplo, eu já tenho um acordo com a minha esposa que ela fica 50 ou 50, eu tô bonitinho. Só que eu recebi uma baita de uma oferta de trabalho para ganhar mais, eu poder ajudar mais meu filho e se mudar de estado. Só que agora aquela criança tem escola, não dá para ela ir comigo para lá e para cá. Como fica? Você pode fazer uma mudança. Assim, se você quer levar essa criança para um outro estado, se você quer levar porque acha que vai ser melhor para aquela criança estar com você nesse estado, não por causa da sua oferta de trabalho, mas porque vai ser melhor para ela, porque é a criança que o juiz vai olhar, no caso das partes não concordarem, você tem que entrar com um pedido de relocação. Relocation para um outro estado. Mas aí não é como pedir guarda total? Exatamente, se você quiser levar. Ou você pode fazer uma modificação. Por exemplo, vocês ficam uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Obviamente, se você se mudar para um outro estado, você vai poder ver essa criança muito menos. Ou uma vez por mês, ou a cada 15 dias, dependendo da distância. Você pode fazer uma modificação, um acordo, onde vai mudar, vai alterar o child support, porque, por exemplo, você fica 50% do tempo, uma semana com cada um, você paga um child support. Você vai para um outro estado, você vai ficar menos tempo com a criança, e você mesmo disse, vou ganhar mais, você vai pagar mais child support, mas você tem que fazer uma modificação do parenting plan, do plano parental que você tem. Por exemplo, você tinha 182 noites e a mãe tinha 183 noites. Tem que dar 365 noites. Então, esse cálculo era baseado nisso. Você vai mudar para um outro estado, quantas noites você vai ficar? Entende? Porque, assim, você só mudar e não cumprir o acordo vai te trazer um problema também. Porque ela pode entrar com esse pedido de modificação pela sua falha de exercer o parenting plan. E isso automaticamente já dá uma pensão para a pessoa. E o estatuto diz isso. Por exemplo, se vocês têm uma semana para cada um, a criança ficando, de repente você muda. Você mudou e diz, eu não estou mais ficando a minha semana. Ficou 8 semanas suas que você já não teve, não pegou a criança, ela já pode entrar e dizer, olha, eu quero mudar esse plano devido à falha dele em exercer o plano. E isso constitui uma mudança de circunstância para efeito de mudar o child support. Agora tem uma coisa muito melhor. Esse caso bom agora. E eu separei. A minha ex-mulher, nós somos 50-50. Ou 70 para ela e 30 para mim. Ok. Não importa. Eu tenho o direito de ver meu filho. Claro. E ela arrumou um namorado.
Que sempre quando a mulher arruma outro namorado, o cara fica meio brabo, né? E agora esse namorado quer mudar, porque ele é da Forças Armadas e tem que ficar mudando. Só que eu não aceito que ela leva meu filho. E agora? Ela que tem que entrar com um pedido de relocation. Eu vou falar que não pode, vou falar relocation. O filho é meu também. Com certeza. Pago minha pensão bonitinho, faço tudo, só porque ela arrumou o cara agora quer levar meu filho embora? Com certeza. É exatamente isso. Qual seria a justificativa dela para mudar? Somente que arrumou um namorado? Não é uma justificativa, porque isso não vai no melhor interesse da criança. E não importa se o meu namorado tem uma casa muito melhor, ganha mais, não. Porque, ao mesmo tempo, eu tô tirando o contato daquele pai que tinha o filho próximo, né? 50% do tempo. Então, provavelmente essa pessoa não... Baseado só no fato do namorado ter arrumado um emprego melhor ou ser transferido, é bem difícil que ela consiga essa mudança, a não ser que isso vá para a frente de um juiz e o juiz determine que é o melhor interesse da criança. Porque, de novo, o juiz não olha nem o que é melhor para a mãe, nem o que é melhor para o pai, mas sim o que é melhor para aquela criança. Aí ela teria que provar que o pai está sendo negligente, ele fala que vê, mas nunca vai... Isso, exatamente. Fala que só está querendo encher o saco de ciúmes, o pai está querendo atrapalhar a vida, não é? Exatamente. Eu estou fazendo um caso desses exatamente agora. Vou pedir a relocation, inclusive eu vou pedir a relocation para um lugar bem perto de Orlando, mas por quê? Porque eles fazem esse 50-50. Só que na semana do pai, a mãe sai de Orlando. E tudo dá errado quando o pai tá com as crianças, entende? Quando o pai tá com as crianças. E a mãe tá num lugar perto, mas mesmo assim não é tão perto. Mas para ela pode vir e voltar, não tem problema nenhum. Ela fica uma semana lá, uma semana aqui, porque é uma mãe que trabalha remota. Mas ela vai mostrar que é melhor para os meus filhos irem para esse outro lugar, vão estar numa escola, a mãe não vão chegar atrasados. E eu me proponho ainda, que é uma coisa que a corte se preocupa muito, eu me proponho, o que ela disse, a levar os meus filhos a cada 15 dias para Orlando e buscar sexta e buscar no domingo. Porque também quem quer se mudar tem que mostrar que não está privando aquela criança do contato com a outra parte e que ela está fazendo algum esforço para manter esse contato. Vamos para a próxima, então. É bastante coisa. E lembrando, isso não é preto no branco. Não. Cada caso é um caso, exatamente. Né? Cada caso é um caso. A gente tem que lidar com os fatos de cada caso. Tem um que eu vou perguntar, mas eu queria perguntar 2. Eu falei que ia perguntar... Só vou perguntar mais 2, tá, gente? Como é a divisão de bens funciona? Esse eu sei que você não vai demorar muito. Divisão de bens, como que ela funciona? A divisão de bens é 50% para cada um, né? É o equitable distribution, uma distribuição igualitária, igual, para as duas partes de tudo aquilo que foi adquirido durante o casamento, tanto de bens quanto dívidas. E uma coisa que eu gosto sempre de falar quando a gente entra nesse assunto, que é uma coisa que eu descobri que a doutora falou para mim antes, eu acho o máximo, que geralmente, se você é a mãe que fica em casa, que não trabalha, o marido, na hora que vai divorciar essas coisas, você não tem dinheiro para contratar um advogado, porque ele cancela o cartão que você tem ali na mão e você não tem espécie, porque hoje em dia ninguém usa espécie. Você tem todo o direito de pegar um outro cartão ou ir até o banco, retirar o valor para você fazer sua consultoria com o advogado ou até pagar aquele advogado inteiro com o dinheiro do teu marido, porque o dinheiro não é do teu marido, é metade seu também, não é? Exatamente. Eu acho isso o máximo, porque existe esse negócio do homem querer privar a mulher das finanças. E aqui nos Estados Unidos, quando você é casado, metade. Não tem essa de dinheiro dele. O dinheiro do Renatinho, que tá atrás da câmera. A Fofinha e o Renatinho é o mesmo dinheiro. Mesmo se eles tiverem contas separadas. Mesmo se eles tiverem contas separadas. Se a conta foi aberta, aí, a Fofinha, conta do Renato aberta e a conta da Fofinha aberta durante o casamento, o outro tem direito à metade. Mesmo que esteja no nome só daquela outra parte. Se for antes do casamento, não? Não, se for antes do casamento, não tem direito. Mas quando casa não junta todos os trapos? Não, por exemplo, é o seguinte. Se eu tenho uma conta de banco que tem $100 mil nessa conta de banco e depois eu casei... Ficou zero. Não, essa conta aumentou, já tem 180 mil. Só os 80. É só os 80, exatamente. Entendi. Então isso é muito importante, meninas, para você não ficar prisioneira de casamento ruim por falta de dinheiro de falar com advogado. É muito importante isso. Não, e é importante também as pessoas saberem que, principalmente nesses casos onde a pessoa não tem
não trabalha, uma esposa que não tem trabalho, normalmente eu entro com o pedido para outra parte pagar os attorney's fees, né, os honorários dessa pessoa, porque justamente explicando para a corte, alguns maridos pagam direto sem nem ter que ir para a corte, mas agora eu fui umas 2 semanas para a corte e o argumento é sempre o mesmo. Ela não, por que só ele pode contratar um advogado? Né? Ela também tem direito a contratar um advogado, o litígio, os dois têm que ter as mesmas possibilidades, não é porque só ele trabalhou, ela estava trabalhando em casa também, né? Cuidando dos filhos. Então ela tem que ter o mesmo direito de poder contratar um advogado e normalmente os juízes mandam pagar. Muito bem. E mais essa daqui que é boa também. Por quê? Nós estamos falando litígio. Sempre que tem o litígio, tudo é mais difícil para as crianças, para o casal, até para o próprio advogado, para o bolso. Tudo é mais difícil quando tem uma briga envolvida. E qual que é a melhor forma de lidar com o divórcio amigável? Como um divórcio amigável, onde fala assim, tudo bem, a gente vai entrar em acordo, a gente só quer o que for melhor para as crianças, o que é justo, a gente não quer brigar. O que a lei manda é o que a gente quer fazer. Como que funciona isso daí? Daí não precisa ter 2 advogados, só pode ter um. Olha, existem casos que depende, que tem, quando as pessoas normalmente têm muitos bens, é bom que tenha um outro advogado lá para revisar dos 2 lados, as duas, sempre é bom ter, porque eu faço bastante acordo com a outra parte. Só que aquela outra parte, ela normalmente não está representada. Eu deixo bem claro para aquela parte que eu não estou representando, porque eu não posso representar 2 partes. Então, ele assinou o acordo, mas lá na frente ele pode dizer que não estava entendendo nada. Mas é mais difícil, né? Pode dar uma de louco depois? Pode, é difícil, porque tá lá, ele assinou porque quis, notarizou, é difícil, mas às vezes são as pessoas que podem gerar algum problema. Mas normalmente, via de regra, um divórcio amigável é aquilo, é amigável, as pessoas já chegam sabendo aquilo que elas querem. Em alguns casos, quando a esposa ou o esposo querem alguma coisa a mais que não estava, que a outra parte não estava esperando, eu vou lá, converso, tento entrar num acordo em alguma coisa que eles ainda têm algum tipo de conflito, algum tipo de disputa e normalmente consigo resolver. Agora, a minha última pergunta que veio na minha cabeça. Agora, eu vou com um acordo lá, eu tô todo bonzinho, falo pra minha esposa, faz de conta que eu tenho uma ex-esposa tapada. Totalmente sem noção, a bichinha. Eu arrumei lá no mato e castrei ela, deixei ela, sabe aquelas mulher tapada que tem? Tem muito. E o cara é o... Aí ele fala, não, eu já fiz um acordo, doutora. Eu vou dar 1, enquanto ela poderia ter 10. Eu vou falar, nós já concordamos, ela vai ficar com essa casinha aqui, e eu tenho uma casona. Eu vou dar 1, que ela merecia 10. Ela vai ficar com esse carrinho, mas eu tenho mais 10 carros e um barco. Mas é um acordo. Você se intervém, opa! É que assim... Ou não? Foi importante a tua pergunta, depende... Quem eu aconselhei. Quem te contratou? Exatamente, quem eu aconselhei legalmente, entende? Então, assim, se eu já fiz a consulta com ele e eu vou representar o esposo, eu não tenho que ir, eu não posso dizer para ela que ela teria direito a mais do que o que ele está oferecendo. Já fiz a consulta, já estou do lado, fui contratada por ele, eu não posso. Então, por isso é importante que a outra parte tenha um advogado também, para ela poder saber, porque aí aquele outro advogado vai dizer para mim, olha, Tatiana, mas se nós formos para a corte, provavelmente o teu cliente vai ter que pagar para ela uma pensão alimentícia de no mínimo 4 anos, porque é um casamento, vamos dizer, de 10 anos. E aí, eu não posso dizer isso para ela, mas se ela for numa advogada, pode. A outra advogada, obviamente, vai dizer, aí o meu cliente vai ter que mudar a sua estratégia. Então, assim, realmente acontece bastante da outra parte, não tem um advogado, mas é o ônus, é o risco que ela está correndo. Aí eu já não acho que não é uma coisa tão amigável, né? Entende? Amigável só pro lado, né? O que acontece muito, o que eu faço, que eu tenho feito bastante e que as pessoas não sabem porque elas não procuram um advogado, vamos fazer tudo com um advogado, só que assim, quando uma pessoa me procura, na hora que ela me procura na consulta, para fazer uma consulta, eu não sei se aquilo vai ser amigável, se não vai ser amigável, eu não sei quem é a outra parte, eu não sei o que eles têm. Então ela diz pra mim, ela me conta toda a situação e depois ela diz, olha, mas eu vou querer te contratar e eu quero fazer um acordo. Eu vou ficar com a casa e eu vou pagar a casa pro meu marido, a parte dele, 50 mil, eu vou pagar em 50 parcelas de $1.000.
e eu vou me responsabilizar pelo mortgage. E eu digo, beleza, eu coloco tudo aquilo lá num acordo e coloco a fulana de tal vai pagar o mortgage, vai pagar 50 mil pro marido em 50 meses. Só que o marido dela não tá sabendo, e eu não posso dizer isso para ele, que ele continua naquele mortgage. Entende? Só o banco pode tirar aquela pessoa daquele mortgage. Então, esse marido vai ficar comprometido nesse mortgage. Que não é um bom negócio. Que não é um bom negócio, porque ele não vai poder comprar outra casa logo. Então, assim, se ele tem um advogado, o advogado vai me forçar a ter uma cláusula que aquela esposa, a minha cliente, só tem se ela for refinanciar o imóvel. Senão, o imóvel tem que ser vendido. Então, assim, eu já fiz alguns casos que tem pessoas que estão aí penduradas em mortgage porque eles assinaram e eles não contrataram um advogado, que é o básico. Eu jamais deixaria uma cliente minha ficar num mortgage. Olha só. E aqui, mortgage nos Estados Unidos, com certeza, se você tem uma casa, você tem um mortgage. Até mesmo porque os juros são tão baixos e nem sempre é vantagem você ficar sem grana para pagar uma casa. É melhor você investir o dinheiro em outra coisa e continuar pagando a sua casa. Tati, muitíssimo obrigado. Vocês viram a importância de um advogado aqui nos Estados Unidos. Então, cuidado, não contrate paralegal para fazer o teu divórcio. Por mais simples que ele ache, que ele vai vender a ideia para você. Não precisa de advogado, aqui como faz? Você mesmo pode fazer, mas daqui que eu faço. Verdade. Cuidado, porque a gente vê muitas coisas erradas. Eu falo a gente, no caso do doutor e outros advogados também, vocês não veem porque não é a sua área. Né? E a mesma coisa acontece com a imigração, a mesma coisa acontece com o advogado de negócios. Existe um motivo que tem um advogado. Né? Porque senão não precisava de advogado, só existiam paralegais para fazer divórcio, paralegais para fazer imigração, paralegais para fazer outras coisas. É muito importante, contrate um advogado. Se você estiver aqui na Flórida, eu recomendo a doutora Tatiana da Cunha. Se você estiver em algum outro lugar, você pode entrar em contato com ela e ela recomenda alguém para você, se ela conhecer no estado que você está. Mas é importante ter um advogado. E não acredite 100% no seu marido. E marido, se não acredite 100% pela sua esposa, mesmo se parecer que está tudo de acordo. Tenha certeza que realmente está fazendo a maneira justa e certa para você, não é isso? É isso. Gente, vamos fazer assim agora. Obrigado, vamos falar assim, boa noite. Vai. 1, 2, 3. Boa noite.